Estamos em 1974, você sabe, você que está acompanhando o audiobook O Rei e Dr. Nick. Então, no final de 1973, Elvis é hospitalizado para uma desintoxicação. E então, no ano de 1974, ele vem vindo muito bem até a sua quarta turnê, quando ele começa a apresentar performances magníficas, mesclada com performances decepcionantes. Vamos acompanhar também a estranha dieta do sono em que Elvis é submetido. Então, em 29 de janeiro de 1975, Elvis é submetido à sua segunda internação para desintoxicação. Nessa mesma época, nesse mesmo momento, Vernon, o pai de Elvis, sofre um ataque cardíaco e é internado na UTI. O Rei e Dr. Nick. Medidas extremas. Na sua quarta turnê de 74, Elvis estava no palco só há 30 minutos antes de partir com febre alta. 2 dias depois ele estava na estrada novamente, dando um show incrível em Notre Dame. 2 noites depois, horrível. Os repórteres estavam enlouquecendo, tentando descobrir o que havia de errado com o rei. Por que sua aparência física e performances eram tão inconsistentes? Eu tinha ficado em Memphis, mas antes que a semana terminasse, recebi outro daqueles tristes telefonemas de Vernon. Ele estava aflito sobre a aparência de Elvis e me suplicou para ir de encontro a ele em Stateline, Nevada, onde Elvis estaria se apresentando nos próximos 10 dias. Estava uma bagunça quando cheguei. Um de seus médicos tinha se juntado a ele na turnê e o tratou com um medicamento que fez com que sua pressão arterial flutuasse. Elvis tinha dificuldade em manter o seu equilíbrio e estava passando por problemas de controle muscular. Para piorar a situação, no primeiro dia de compromisso em Tahoe, ele recebeu uma ação judicial de $6.300.000 de um fã que alegava ter sofrido espancamento de seus guarda-costas na primavera. Ele ficou visivelmente chateado por dias e ficou no quarto com Sheila. Depois que ele fechou a temporada no Sahara Hotel, Elvis me disse que tinha que voltar para Los Angeles para tratar de uma casa que ele tinha para vender. Depois eu soube por Sheila que ele foi imediatamente para Las Vegas porque queria ver o Dr. Gonan para tratar sobre a nova dieta do sono. O Dr. Gonan tinha preparado um suplemento líquido de nutrientes que supostamente alteraria o metabolismo de uma pessoa para lhe permitir perder peso enquanto dormisse. Parecia feito sob medida para Elvis. Ele adorou aquela ideia e decidiu tentar. Elvis e Sheila ficaram em uma suíte que o Dr. Gonan tinha construído em sua casa para os seus pacientes ilustres. Elvis ficou nocauteado, adormecido sobre o nutriente líquido, pelo que me disseram, 3 semanas. Quando eu soube da dieta do sono, eu não fiquei surpreso. Elvis estava sempre procurando atalhos. Eu falei com Elvis muitas vezes sobre a tentativa de obter alguma normalidade em sua vida ao invés de uma solução rápida. Ele seguiria uma rotina até que a novidade passasse, então ele voltaria para os seus antigos hábitos, como a maioria das pessoas que fazem dieta. Elvis passou o feriado de Ação de Graças com Linda Thompson em Santa Mônica, Califórnia. Eu sabia sobre isso, mas eu não sabia na época que depois ele voltou para a casa do Dr. Gonan para outra rodada da dieta do sono. Fiquei sabendo que a mistura era baseada em suco de mamão e rica em açúcar e introduzida para o seu sistema através da intravenosa, diretamente em sua corrente sanguínea. Elvis já estava na fronteira do diabetes tipo 2, mas ele ingeriu mais calorias bebendo suco de mamão do que ele teria em uma dieta normal. A pior parte, no entanto, é que a dieta atacava o seu cólon.
Uma pessoa precisa de atividade física para o cólon funcionar corretamente. Como Elvis dormia, seu cólon não esvaziava, aumentando o potencial para novas complicações intestinais. Assim que terminou a dieta do sono, ele estava 10 quilos mais pesado. Ele era realmente louco. Quando retornou para Memphis, não me disse nada sobre a dieta do suco de mamão, mas parecia mais pesado do que quando eu o tinha visto da última vez. Eu tentei convencê-lo a ir a meu consultório para executarmos exames em seu fígado e avaliar as causas do edema. Mas ele não estava levando isto a sério, simplesmente descartando a sugestão. Através de assessores envolvidos, eu fiquei a par de pacotes suspeitos que chegavam através do correio, e os caras de Elvis tentando retirar secretamente encomendas no aeroporto. Elvis, eles garantiam, tinha tomado um interesse renovado em sua cópia do Physician's Desk Reference, guia médico que lista todas as pílulas e seus efeitos do mercado. Algumas vezes ele se meteu em problemas por achar que poderia aprender tudo o que precisava saber em um livro. Como se, ao consultar o guia médico, ele saberia tanto sobre drogas quanto um médico. Elvis não decorou o guia como algumas pessoas afirmam. Se uma pessoa examinasse o guia, ela saberia como seria impossível memorizá-lo. Sempre que eu lhe desse uma nova medicação, Elvis queria saber por que ele a estava tomando e quais os efeitos colaterais. Ele lia alguns livros sobre certas questões de saúde e achava que sabia o que estava acontecendo em seu corpo e que ele próprio poderia se tratar. Até o final de 1974, Elvis tinha todos os sintomas graves de depressão, mas ainda não concordaria em retornar à terapia, que ele tinha começado no hospital, pouco mais de um ano antes. Conversamos muitas vezes sobre a necessidade de ajuda para a sua insônia, que eu achava que era a causa central para a sua depressão. Quando o corpo não é capaz de dormir, ele não pode se curar. A pior parte da privação do sono é que ele coloca a pessoa num estado vigilante, o que contribui para a ansiedade e irritabilidade. A maioria das pessoas, depois de um tempo, cai no sono e se reestabelece. Elvis nunca pôde fazer isto. Ele raramente dormia 3 a 4 horas seguidas. Ele continuou com seu sonambulismo. Ele poderia chegar ao nível de sono profundo de que seu corpo necessitava, mas era interrompido após um breve período. Ainda assim, Elvis não consideraria a possibilidade de fazer o tratamento. Eu estava ficando de saco cheio. Em 29 de janeiro de 1975, recebi um telefonema de Graceland de uma frenética Linda Thompson dizendo que Elvis estava sufocando. Sem ir a Graceland, chamei uma ambulância para transportá-lo para o hospital onde eu iria a seu encontro. Esta era a minha chance de obter algumas respostas. Depois que Elvis foi estabilizado, começamos uma bateria de exames para nos dar alguma explicação para o seu estômago inchado que estava, obviamente, comprimindo os seus pulmões e causando dificuldades de respiração. Infelizmente, os testes revelaram altos níveis de barbitúricos na corrente sanguínea de Elvis, bem como o narcótico Demerol. Fiquei deprimido. Durante as 2 semanas seguintes, trabalhamos para descobrir a causa do edema e da extensão do dano, se houver algum, no seu cólon e no fígado. Eu não tinha como saber quando ele recomeçou a tomar Demerol e qual a dosagem. Eu também não tinha ideia de onde ele conseguiu. Então eu pedi uma desintoxicação enquanto Elvis estava internado. Achei que não poderia haver problemas. Eu estava errado. Os meios de comunicação, mais tarde, usaram contra nós, argumentando que sua desintoxicação era uma evidência de que Elvis era um viciado em drogas. Uma coisa que eu tinha aprendido durante a sua internação em 1973 foi que, para ficar bastante confortável enquanto estivesse parado, Elvis precisava que seu quarto de hospital se parecesse com o de sua casa.
Os seus caras garantiram uma permanência cômoda, cobrindo as janelas com papel alumínio e instalando uma linha telefônica direta. Foi durante esta internação que um dos caras de Elvis me informou que um médico havia enviado algumas drogas para Elvis ficar bem. Não foi possível identificar as substâncias porque não estavam marcadas. Eu sabia que só porque Elvis tinha recebido o pacote não significava que ele tinha pedido. Eu também queria saber se os comprimidos eram de algumas substâncias naturopatas. Naturopatia, ou medicina natural, é uma forma de medicina alternativa que recorre a uma série de práticas pseudocientíficas comercializadas como naturais, não invasivas ou regenerativas. A ideologia e os métodos da naturopatia têm por base o vitalismo e a medicina popular, e não a medicina baseada em evidências. Eu também queria saber se os comprimidos eram de algumas substâncias naturopatas, como as que Elvis comprou na Suécia. Perguntei a Vernon se podíamos mandar analisar as pílulas, mas ele não estava disposto a pagar por isto. Depois disto, um médico local veio visitar Elvis e deu-lhe algumas medicações sem me informar. Quando descobri, liguei para o médico e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que os comprimidos eram placebos e que não me preocupasse. O frasco foi selado em uma indústria, os comprimidos eram reais. Gostaria de saber então se alguns médicos só lhe davam medicação para que pudessem estar envolvidos com ele, para desfrutar o lado bom. Fiquei decepcionado com Elvis por não me dizer que estava procurando tratamento médico adicional na cidade, e eu estava zangado com os outros médicos por sua falta de profissionalismo. Eu também estava chateado comigo mesmo. Perguntava-me por que estava tão empenhado em corrigir Elvis, porque eu não poderia simplesmente remendá-lo e deixar que seguisse seu caminho. Durante a hospitalização, Vernon sofreu um ataque cardíaco e foi para a UTI. Isto mudou o sistema nervoso de Elvis drasticamente. Ele aproveitou a oportunidade para pedir sedativos extras para as jovens enfermeiras. Eu sabia que Elvis estava preocupado com Vernon, mas também sabia que o seu jogo foi ativado. Final da parte 2 do capítulo 3. Gostaria então agora de agradecer a todos os amigos que estão comigo, que estão acompanhando os nossos vídeos aqui no canal e estão curtindo, estão compartilhando e estão falando para os amigos sobre Elvis Presley. E quero agradecer também àquelas pessoas que com uma pequena quantia mantêm o nosso canal na ativa. E hoje o nosso agradecimento especial vai para a Maria da Conceição Coelho. Eu volto amanhã às 8 horas da noite com mais dessa história. Elvis para sempre.